Opa, você que está me ouvindo, quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa humilde? Já parou para pensar nisso? Você sabe exatamente o que significa ser alguém humilde? Bom, primeiro, se você não sabe, você não consegue comparar aí se você é humilde ou não, eu vou explicar para você o que é humildade. E depois você pode buscar aí, isso não é uma opinião minha, né? Você vai buscar o sentido da palavra, você vai ver que é o que eu estou falando. Primeiro, uma pessoa humilde é aquela que tem a ciência de que ela não sabe de tudo, hein? Em qualquer área que ela esteja se estabelecendo ali, ou de modo geral. Ela não sabe de tudo, então ela precisa aprender. Então o humilde, ele está em constante conhecimento. Ele sabe que nunca ele vai conseguir saber tudo. Segundo, por causa disso, que ele considera, ele sabe que ele não conhece de tudo, ele vai procurar aprender com outras pessoas. Então, com isso, ele sempre vai entender que todas as pessoas elas podem ensinar algo para ela. Então, ela vai aprender isso. Terceiro, que com isso ela vai valorizar as pessoas, vai valorizar as opiniões dela, vai se colocar sempre na posição da pessoa ali para entender, para compreender a pessoa. E por quarto lugar, ela não se sente nunca superior às pessoas, por entender que cada um tem algo a oferecer, independente da posição que ela esteja, do cargo, ou se ela tem mais conhecimento que a própria pessoa, ela sempre vai considerar a pessoa do mesmo nível com ela, nunca acima, nunca se sentindo por cima ou superior a ela. E quinto lugar, a pessoa humilde, ela é uma pessoa que geralmente é uma pessoa sábia. Pelo fato de ela sempre estar buscando conhecimento, sempre estar aprendendo com as pessoas, ela está em constante crescimento e isso gera sabedoria. E ela é uma pessoa segura de si. Então ela não precisa de validação, é uma pessoa sempre que tem modéstia, não precisa estar ostentando, não precisa estar se aparecendo. Então isso é uma pessoa humilde. Agora faça essa avaliação, olhe para você mesmo e pense se de fato você é uma pessoa humilde. Para ficar melhor ainda, eu quero fazer uma comparação aqui rapidamente para vocês entenderem melhor. Vamos supor que esse copo somos nós seres humanos. E aqui é todo o conhecimento que nós conseguimos adquirir, seja de uma área específica ou conhecimento geral. À medida que eu vou aprendendo, vou recebendo esse conhecimento, eu vou me enchendo até que eu chego ao topo, o conhecimento chega ao topo e eu não consigo ter mais conhecimento. O que uma pessoa humilde faz? Ela vai se esvaziar. Aqui é outra pessoa e ela se esvazia, se igualando a outra pessoa. Não querendo ser melhor que essa pessoa, mas se igualando a essa outra pessoa. Ela esvaziando-se, ela consegue ter um novo conhecimento. Ela consegue receber mais conhecimento. Então a pessoa humilde, ela sempre vai estar em constante renovação. Esvaziar-se não significa que ela perdeu aquele conhecimento que ela tinha, mas sim que ela está renovando e ela está passando esse conhecimento. Diferente de uma pessoa soberba. Uma pessoa soberba, que é o inverso, de uma pessoa humilde, ela vai chegar no topo, ela vai achar que ela já aprendeu tudo. Que ela aprendeu tudo, que ela sabe de tudo, por isso ninguém tem nada para ensinar para ela. Então ela rejeita qualquer conhecimento que vem de alguém, ela não respeita as opiniões das outras pessoas, e acaba sendo bem arrogante e prepotente uma pessoa soberba, sabe? Por causa disso. Já uma pessoa humilde, ela sempre vai estar nesse constante crescimento. E veja que
O maior exemplo de humildade que nós temos é Jesus. A Bíblia, ela registra lá em Filipenses capítulo 2 e versículo 6, falando sobre Jesus, ela diz assim, ó: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Dá uma paradinha aqui. O que significa isso? Que Jesus, mesmo sendo Deus, quando veio aqui na Terra, ele não quis vir como Deus. Mas olha só como que ele vem. Mas antes, como eu demonstrei para você aqui, para vocês, ele esvaziou-se a si mesmo, continuando o versículo, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Olha só que interessante. Tornando-se a semelhança de homens e reconhecido como figura humana, ou seja, ele era Deus, veio como forma humana e ainda se tornou servo. E a gente vê na Bíblia que Jesus ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando uma grande humildade, servindo como exemplo para os próprios discípulos ali. E continuando o versículo, diz assim que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Para nós sermos humildes, é só seguir o exemplo de Jesus. E nós, como cristãos, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, para que nós possamos se tornar pessoas humildes, né? E assim estar cada vez mais próximo de Deus. Então quero deixar isso aqui para que todos possam refletir sobre isso.